Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 35. Neste mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não reconheceram. Então ele lhes perguntou: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não viram. Então ele lhe disse: ó nércios e tardos de coração, para creres tudo que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava escrito em toda a Escritura. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, partiu e dava. Abrindo-se-lhes então os olhos, e reconheceram nisto, ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e com os que com eles e os que estavam com eles, os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que aconteceu no caminho e como se lhes fizera conhecer no partir do pão. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que por si só já fala o nosso coração. Mas abençoa-nos enquanto vamos ter esse tempo de reflexão, de meditação, Senhor. E enquanto o teu servo fala, seja sobre ele a tua graça e a tua unção, em nome de Jesus. Amém e amém. Sentar. Você está comigo aqui só para saber mesmo, amém? Amém. Bom, graças a Deus. Esse é um texto deveras assim, nostálgico. Que lembra dos antigos, né? Os hinos do caminho de Emaús, né?
e fica conosco, Senhor, já se faz tarde. Então há uma geração aí que ainda lembra desses hinos, dessas músicas. Hoje quase não se escuta músicas sobre o texto ou sobre a lição aqui apresentada, mas os aí um pouquinho mais de uns dias atrás se lembram bem, né, dos Luiz de Carvalho, da Denise, dos outros cantores que muito bem interpretaram essas músicas. Mas aqui está uma história que me chama a atenção por fazer parte da escola do discipulado. E como este ano nosso desafio é discipulado, estamos nos passos do discipulado, com graça de Deus, perseverança, buscando saber o melhor caminho para a nossa igreja para esse 2016, nós pensamos em textos relacionados a essas experiências. E aqui, diante do texto que nós lemos, temos a experiência do caminho de Emaús. Este é o tema desta mensagem: os discípulos no caminho de Emaús. E o que representa esse texto para a gente quando falamos de discipulado? Eu queria primeiro trazer para vocês o que está acontecendo aqui. 2 discípulos, um deles chamado Cleopas, o outro de nome não identificado, né, estão caminhando para, quem sabe, a sua cidade de origem, chamada Emaús. E naquela caminhada para Emaús, que distava de Jerusalém aproximadamente 11 quilômetros, naqueles dias, uma jornada dessa não se fazia muito fácil. Eu me lembro muito bem que quando no exército, servindo em uma tropa especial chamada Pelopes, nós chegamos a caminhar 60 quilômetros numa chamada caminhada de treinamento. Então 60 quilômetros, 11 quilômetros parece uma coisinha pequena, simples. Só que naqueles dias as estradas não eram pavimentadas, não tinha condições normais de andar, havia montanhas, muita areia, lama, perigos, era um desafio caminhar. Então, uma distância que parecia pequena se tornava longa, se tornava distante, se tornava exaustiva. Então, geralmente as pessoas andavam em companhia, iam conversando, trocando ideia, fazendo com que o tempo fosse menos exaustivo, menos cansativo. Daí, aqueles discípulos iam tratando justamente das coisas que recentemente haviam acontecido. E o que havia acontecido? Havia acontecido a morte de Jesus. Eles estavam indo para casa decepcionados, porque estavam andando com Jesus, vendo os seus milagres, os poderes manifestados ali como cura, libertação, expulsão de demônios, uma verdadeira presença da glória de Deus no ministério terreno de Jesus. E de repente as autoridades religiosas de Israel pegam a Jesus, começam a açoitá-lo, a maltratá-lo, a bater nele, a colocar uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e o levar à cruz. Lá na cruz ele morre. E os seus seguidores que ali estavam, alguns de longe, e poucos deles ali tão perto, como a sua mãe, a João, eles viram-se decepcionados. Onde está o Messias que nós esperávamos? Não era ele que havia de redimir Israel? Nós não esperávamos aquele que vinha trazer uma libertação para o nosso povo. Talvez pensavam eles que Jesus ia se levantar com uma espada num cavalo de guerra diante de Israel, levantando aquele povo, e disseram: não, agora vamos sair do jugo de Roma, nós vamos ser livres agora. E eles esperavam aqueles que iam redimir Israel. Então a decepção era grande, o coração estava
estava frustrado. A decepção era daqueles que esperavam grandes coisas de Jesus e viram ali um morto, uma pessoa na cruz, alguém sofrendo, agonizando. Então o comentário era esse. Então naquela conversa, andando no caminho, Jesus se aproxima deles e diz: o que é que vocês estão conversando? E eles olham ali e dizem: olha, você porventura é algum estrangeiro aqui que não sabe o que está acontecendo? Toda Jerusalém sabe, todo mundo, todas as manchetes, os jornais da cidade, os Facebook, a mídia, o WhatsApp, todo mundo está comentando, todo mundo está sabendo o que está acontecendo, Jesus. E ele olha assim e diz: quais? Quais são essas novidades? Eu não tenho Facebook, eu não tenho WhatsApp. Aí eles dizem: então tá certo, eu vou te explicar. O que está acontecendo é o seguinte: Jesus, o Messias, o Nazareno, o grande profeta, morreu. E nós estamos aqui comentando porque esperávamos que fosse ele que iria redimir Israel. E nada está acontecendo hoje, já é o terceiro dia e nada acontece. E eu acho interessante que naquela caminhada para Emaús, eu vejo 3 observações nessa introdução da nossa mensagem. A primeira delas é que quando nós olhamos para o que está acontecendo aqui, nós vemos discípulos voltando para a sua cidade de origem. Geralmente, quando as coisas não dão certo, quando nós temos decepções, quando o caminho não funciona, quando as promessas não se cumprem, parece que a primeira alternativa que nós temos é voltar, é arrumar a mala, é desistir de tudo. Os discípulos disseram: vamos para casa. Emaús significa o retorno às origens, para casa, de onde viemos. A segunda coisa que eu encontro aqui, outra característica de Emaús, é também considerada como a estrada da decepção, do desespero, da desobediência. Ou seja, já era o terceiro dia, porque não esperar mais um pouco? Não aconteceu nada até agora. Vamos embora, vamos para Emaús, vamos voltar para o nosso trabalho, para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Emaús traz para alguns de nós o retorno ao passado, o retorno à vida antiga, o desistir das promessas de Deus, o desistir daquilo que existe preparado para nós, mas porque não conseguimos esperar um pouquinho mais, resolvemos voltar, resolvemos desistir, resolvemos dizer: não, já é o terceiro dia e nada acontece. A terceira observação dessa introdução é que a estrada de Emaús também é considerada para nós como a estrada da falta de fé, da inobservância das Escrituras. Foi preciso Jesus abrir as Escrituras, mostrar para ele, abrir a mente. Tem gente que anda com a igreja, que anda com Jesus, que anda na fé, que anda bem, mas por uma decepção, por uma frustração, por alguma coisa que não deu certo, eles desistem. Eles voltam para casa, eles realmente entregam-se ao esquecimento de todas as coisas boas que Deus já fez por eles. Irmãos, e nessa noite, baseado na experiência desses discípulos de Emaús, eu queria 3 coisas conversar com vocês nessa noite. Quando nós passamos pela experiência da estrada de Emaús, 3 coisas nos acontecem. Em primeiro lugar, quando passamos pela experiência do caminho de Emaús, quando vivemos as imagens do passado. Quando você olha para esse texto, a primeira coisa que nós estamos vendo são pessoas voltando ao passado. O verso de número 14 diz: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. A ideia de quem está frustrado, a ideia de quem está decepcionado, a ideia de quem não deu certo as coisas na vida é voltar ao passado. O que é que não havia sido bem sucedido?
Havia muita coisa para ser lembrada, muita coisa boa. Podiam se lembrar que Jesus havia feito milagres, curas, ressuscitou mortos. Podiam se lembrar de grandes prodígios que Jesus fez, coisas tremendas pelas mãos do Nazareno foram feitas em Jerusalém. Mas do que é que aqueles discípulos lembravam? Lembravam apenas da derrota, lembravam apenas do sofrimento, lembravam apenas da morte de Jesus. Essas lembranças é o que ocupava a mente dos discípulos. Meus irmãos, vem comigo aqui um instante. Às vezes na nossa vida é parecido com a experiência desses discípulos. Às vezes nós temos tantas coisas boas na nossa vida, coisas boas mesmo, milagres, cura, provisão de Deus, maravilhas aconteceram, mas por uma decepção, por um problema que aconteceu, por uma crise que nós estamos vivendo, por alguma coisa que não deu certo, sabe qual é a tendência de alguns de nós? É lembrarmos somente das coisas desagradáveis. Há uma tendência do ser humano a criar um gigante enorme por uma pequena coisa negativa e esquecer, diminuir, achatar as coisas grandes. Às vezes o problema se torna tão grande que nós esquecemos quantas coisas boas Deus já fez por nós. Aqueles discípulos olharam assim e disseram: olha, ele morreu, não tem mais nada a ser feito. Ouvimos, presenciamos lá naquela cruz. Tem gente que não se desgruda do passado, da sua história antiga, das coisas que já foram. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite, você que está aqui e você que me escuta através dessa mensagem, é que quantas vezes nós não olhamos o grande de Deus. O problema pode estar grande, a situação está grande, a crise está grande, e às vezes nós diminuímos quantas bênçãos Deus já nos deu, mas não deve ser assim. Nós temos que olhar que o Deus, mesmo na crise, mesmo na adversidade, mesmo quando tudo não está dando certo, mesmo que você não tenha horizonte, não saiba ver o amanhã, não sabe o que vai te acontecer, lembre-se de uma coisa: Deus continua no comando da situação. Louvado seja o nome do Senhor. Já é o terceiro dia e nada aconteceu. Sabe o que acontece com esses discípulos? Verso 19: eles têm um saudosismo religioso tremendo. Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Para algumas pessoas que não conhecem Jesus na intimidade, Jesus é um passado, é uma história, é alguma coisa que ele já foi, é alguma coisa que ele já fez. Tem muita gente que anda um tempo na igreja, se acostumou, foram abençoados, foram alegres, pessoas que cantaram, exaltaram, louvaram a Deus, mas por uma simples decepção da vida, eles abandonam a fé, eles vão para o mundo só porque não conseguiram superar uma crise, uma decepção, uma frustração da vida. E essas pessoas realmente se identificam como discípulos que fogem na hora do teste, na hora da prova, na hora de ser realmente testado o nosso caráter, a nossa varonilidade espiritual, será que eu posso usar essa expressão? A nossa postura de homem e de mulher de Deus. Às vezes é um teste, às vezes é uma prova. E tem discípulo que não aguenta, prefere arrumar a mala e voltar para Emaús, prefere viver só na história. Jesus é uma bênção. Eu já fui muito usado. Eu já fui muito abençoado. Deus já fez muita coisa na minha vida. Se você, meu irmão, você não imagina quantas coisas Deus já fez na minha casa, Deus já fez na minha vida, mas estão vivendo só do passado, vivendo só da história, vivendo só do que foi. Jesus não é só o ontem, Jesus é hoje. Louvado seja o seu nome.
está vivendo uma situação de decepção, se você está olhando para a cruz ainda com Cristo crucificado, lembre-se de uma coisa: Ele não está mais naquela cruz, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, a sepultura está vazia, Ele ressuscitou e está vivo. Oh, aleluia! A segunda coisa que esses discípulos trazem, quando eles vivem o passado, verso 20 e 21, é a esperança de que não vai acontecer nada. Já é o terceiro dia. Onde é que está Ele? Ele prometeu que ao terceiro dia ia ressuscitar. Tem gente, irmãos, que esquece que as promessas de Deus foram dadas para nós. Não, mas já faz 3 dias, já faz 1 mês, já faz 1 ano. Cadê que Deus prometeu? Cadê que cumpriu? Eu quero te dizer uma coisa: se Deus te fez promessas, elas vão se cumprir sim. Se Deus te fez promessa, dê o que der, haja o que houver, levante-se o inferno todo contra a tua vida, Deus vai te levantar, vai te colocar no lugar e vai te dizer: a vitória é sua, para que o nome dele seja glorificado. Pode ser o terceiro dia, o 4º dia, 1 mês, 1 ano, 10 anos. Quem tem promessa de Deus não perde a esperança, meu irmão. A esperança daqueles discípulos já não estava morta, não. Já estava em estado de decomposição. Tem gente que diz assim: não quero mais ser crente, que agora não acontece nada. Eu fui para a igreja esperando que ia ser diferente, a minha vida ia mudar, ia acontecer o melhor, ia ser tudo de bom. E você está pensando que andar com Jesus ia ser fácil, ia ser as maravilhas das promessas que estão dizendo por aí, que você declara e acontece, que você abre os céus e vai ser tudo de bom. Não. Nenhuma dessas promessas Jesus deu aos seus discípulos. Mas pelo contrário: venha a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, renuncie. Se alguém quiser vir após mim, tem que descer. Quem quiser ser o maior, seja o menor. No mundo tereis aflições. Às vezes nós esquecemos que essas promessas, que essa palavra está na palavra de Deus. E vivemos uma falsa expectativa da fé cristã. E aí perde a esperança. Mas se você estiver nessa noite andando para o caminho de Emaús, e Jesus chegar perto de você aí, nessa estrada do desespero, nessa estrada de luta, nessa crise que está dentro de você, Ele vai te dizer assim: olha, levanta essa cabeça, olha para frente, eu estou aqui, já ressuscitei, aleluias. Quando você olha demais para os seus problemas, você perde a consciência da presença de Jesus. O problema nos inibe, nos amedronta, nos assusta. E às vezes Jesus fica tão pequeno, fica diminuto, fica insignificante. Parece aqueles crucifixos que não fazem nada, que não tem poder algum, que não faz efeito nenhum. Tem gente que bota em cima do não sei da onde, proteção não sei da onde, da casa não sei o que. Olha, Jesus não é um amuleto, Jesus não é uma superstição, Jesus não é algo que se carrega no pescoço, ou um patuá, ou alguma coisa parecida, não. Jesus é o Filho de Deus, é o encarnado que veio para a terra, manifestando graça, poder, autoridade. Renove a tua fé nessa noite. Essa esperança tem que ser renovada hoje pela graça de Deus que foi derramada em nossos corações. Oh, glória a Deus. Em primeiro lugar, passamos pela experiência do caminho de Emaús quando vivemos essas imagens do passado. Queremos trazer lembranças, queremos trazer aquilo que não mais existe. Você não tem que viver do passado, tem que viver do hoje, tem que viver do agora.
reconstrua, refaça, levante muros, trabalhe, regaça as mangas. Ah, pastor, mas não dá conta mais, estou frustrado, está difícil. Para quem tem ânimo e esperança em Deus, há sempre um novo começo. Sempre há um novo começo para quem está em Cristo Jesus. Segundo lugar, quando passamos pela experiência do caminho de Emaús, passamos por essa experiência do caminho de Emaús, quando sofremos decepções. Que decepções são essas apresentadas no texto? Verso 17 e o verso 21. Então Jesus lhes perguntou: que é isso que vos preocupa? De que ainda se tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Guarda essa palavra. Eles estavam tristes. Ora, verso 21. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. O que está acontecendo aqui? Tristeza no coração daqueles discípulos, porque as coisas que eles haviam programado na sua mente, que achavam que ia acontecer, não aconteceu. Tem gente que faz uma perspectiva da vida e não vai acontecer como você quer. Você está comigo aqui aí? Ó, irmão, se todos os planos, se todas as projeções que nós fizemos para a nossa vida fossem e acontecessem como nós planejamos ou havíamos planejado, seria muito bom para a gente. Seria uma satisfação do ego, do eu. Uau, está tudo dando certo. E alguns até pensam assim: puxa, minha vida está tudo legal, está tudo dando certinho, está tudo bem. Mas eu quero te dizer uma coisa: pode acontecer mudança dos planos. Pode acontecer que a coisa não vai funcionar desse jeito. Pode acontecer que alguma coisa vai ser quebrada lá na frente. Algum elo dessa corrente pode abrir. Pode acontecer que os teus planos, o que você projetou, o que você pensava de alguém, o que você esperava de alguém, pode ser decepcionante na nossa caminhada. Aqueles discípulos olharam assim e disseram: que deles? Nós esperávamos que ele redimisse Israel, que ele fosse um líder político que viesse à frente com o seu cavalo de guerra e levasse todo Israel a lutar contra Roma, a tirar César do poderio dele, ele se sentasse no trono, reinasse sobre as 12 tribos de Israel. Onde ele está? Às vezes nós fazemos um plano muito grande. Às vezes nós queremos muitas glórias, nós queremos muita coisa boa, e a gente não está acostumado às frustrações. Olha, irmãos, há dores na vida, há coisas que abrem a alma, feridas que não cicatrizam. Talvez você tenha se decepcionado com alguém que você amou muito. Às vezes essa pessoa é tão próxima de você, talvez um filho, um marido, a esposa, talvez o pai ou a mãe, talvez situações que doem, que machuca, que você esperava mais dessa pessoa, que você acreditou tanto, se deu tanto, se entregou tanto, e disse: olha, eu estou fazendo um plano tão grande, mas eu quero te dizer, você está lidando com seres humanos, você está lidando com pessoas. Não faça perspectiva com pessoas além daquilo que essas pessoas não poderão te dar. Há pessoas que se decepcionam com o ser humano, mas é ser humano. Se você está pensando que está diante de você um Deus, uma divindade sem falha, sem pecado, sem erro, sem nada, olha, tira o teu cavalinho da chuva, senão ele vai se molhar muito. Abre os teus olhos, acorda. Essa é uma geração de frustrações, de gente doente,
gente machucada, onde pai se decepciona com os filhos, onde os filhos se perdem cedo na vida, um desrespeito, uma ignorância, uma chatice, aborrecimentos constantes. São maridos que não sabem mais os valores para a sua esposa. São mulheres que não entendem mais a responsabilidade da vida como mulher, como esposa, como dona da casa, como mãe, como senhora do lar. Não se dão mais o respeito disso. Com honrosas exceções, as pessoas se frustram, se decepcionam, porque elas fazem uma imagem do ser humano daquilo que eles não são. E só a graça de Deus em nós que nos qualifica a ser um pouquinho melhor do que nós pensamos que somos. Nós não somos nada, somos miseráveis, somos lixo, somos uma porcaria. Só Jesus na nossa vida faz a gente um pouquinho bonito. Está comigo aqui? Aí quando a gente se decepciona com alguém, não tem nada mais natural, porque estamos decepcionando com o ser humano. Onde eles, e diga-se de passagem, na cultura brasileira, são mais decepcionantes ainda. Gente que às vezes não tem palavra, gente desonesta, gente sem caráter, gente sem compromisso. Pessoas sem Deus são os piores seres humanos, as piores criaturas que possam existir. São bestas que batem, que matam, que maltratam, que estupram, que violam pessoas. Ser humano é isso. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nos faz diferente, o que Deus espera que sejamos diferentes, é a graça dele que foi derramada em nós. A única coisa que faz com que o ser humano torne-se um pouquinho a semelhança do Adão, da criatura que Deus criou perfeita no Éden, é quando Jesus entra dentro de nós. E digo aqui, quando ele entra de verdade. Porque se alguém está em Cristo, você está comigo aqui? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e assim tudo se fez novo. Mas quem vive às beiradas do mundo, quem vive às beiradas do pecado, quem vive no lamaçal da vida, não pode se dizer filho de Deus. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode cochear entre dois pensamentos. Aqueles discípulos abandonaram tudo, vão para Emaús de novo. Se Jesus morreu, para lá. Quantas pessoas são assim? Passa um tempinho na igreja, louvor. Sabe por que as igrejas hoje deixaram o mundo entrar dentro dela? Porque as pessoas não se converteram de verdade. É bom ter um folião dentro da igreja, pular carnaval, pular São João, pular tudo. O diabo está sendo adorado, não é lá fora mais não. O diabo está sendo adorado é dentro das próprias igrejas. As igrejas, pastores, obreiros, sacerdotes, muitos deles estão de quatro, prostrados diante de Satanás, adorando a ele. Você está comigo aqui? É difícil te dizer isso, e você que me escuta através dessa mensagem, mas são adoradores do inferno. São pessoas sem Deus, sem temor no coração. Estamos vivendo uma geração assim hoje. Vamos encher a igreja de alegria mundana, para ver se as pessoas refrigeram um pouquinho essa alegria, porque não é a alegria de Deus. A alegria de Deus diz que ela vem do poder do Espírito Santo de Deus em nós. Aí, irmãos, tudo gosto, tudo é prazeroso, tudo que o mundo oferece, vamos fazer. Vamos voltar para Emaús. Vamos voltar para a nossa cidade de origem. Vamos para lá. Jesus, morreu. Vamos lá de novo para a nossa terrinha. Não, gente. Se você já é de Deus,
não saia de Jerusalém. Você está comigo aqui? Glória a Deus. O erro daqueles discípulos foi ter saído de Jerusalém. Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há uma bênção para você, mas ela não está em Emaús, ela está em Jerusalém. A vitória para o crente, mas ela não está lá em Emaús, no mundo, na vida velha, no passado da gente, não. Ela está em Jerusalém, o lugar do templo, o lugar da adoração, o lugar onde Jesus pega o chicote e diz: sai dessa aí, essa minha casa será chamada casa de oração. Oh, glória a Deus! Eu me impressiono como tão depressa alguns abandonam a fé. Voltam para Emaús por causa do desânimo, por causa do conforto da velha vida. Vamos voltar, vamos deixar tudo, vamos para Emaús. Não, você deve ficar em Jerusalém. Terceira e última coisa, passamos pela experiência do caminho de Emaús por desconhecermos as Escrituras. Olha o que diz o verso 27. Jesus chegou, aproxima-se daqueles dois caminhantes, e ele diz assim, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Sabe qual é o maior problema da nossa igreja? A igreja que eu digo, eu não estou falando nunca só para a nossa igreja, irmão. Eu tenho uma consciência tremenda que eu tenho que cuidar de vocês, mas eu prego através dessa mensagem gravada, sei lá para onde vai isso. Estava lá no Texas esses dias, as pessoas dizendo que escutavam as nossas mensagens, que ouviam nossas mensagens. Outros não sei aonde, no Brasil, sei lá, tem muito que ver, não ouvir, mas estão ouvindo. E sabe o que é que acontece? Um dos maiores problemas da nossa falta do crescimento, e que muita gente se decepciona, se frustra, e querem voltar para o Emaús, é porque não conhecem verdadeiramente as Escrituras. Olha o que diz aqui no verso Marcos 12, verso 24. Jesus chama aquele povo dele e diz assim: errais por não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus. Às vezes, esse é o maior problema nosso. É a maior situação, é a maior crise. Todas as pessoas que conhecer bem a Bíblia, irmão, nunca vai mover os seus pés da verdade. Se você já conhece a palavra de Deus, ela não vai te deixar errar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, diz o salmista. Como purificará o mancebo jovem o seu caminho? O salmista responde: observando segundo a tua palavra. Nós precisamos mais da palavra de Deus. Mais. Quando eu digo para você que é preciso ler a Bíblia, meditar nela, conhecer as Sagradas Escrituras, é porque ela só vai fazer a gente um pouco melhor, crescer, se fortalecer. É inadmissível que um crente passe de domingo a domingo sem nunca ter aberto a palavra de Deus. Você está entendendo? É inadmissível, porque assim como você precisa de comida para o seu corpo físico, você precisa da palavra de Deus para alimentar a sua alma, o seu espírito, meu irmão. Tem alguns crentes que podem entender bem isso. Quando jejum até meio-dia, já tem tontura, já está desmaiando, pastor, vai passando mal aqui, o que foi? Pastor, eu fui jejuar, não aguentei. Meio-diazinho de jejum.
desmaiado, já caiu, já está estribuchando. Porque ele está com fome, muita fome da palavra. Você está entendendo? Aí, o altar que nós estamos erguendo dentro da nossa casa é a televisão, são os videogames, são os eletrônicos, sem falar das pessoas que não têm tempo para nada, mas são 3, 4, 5 horas nos tal dos Facebook da vida. Eu não sei como é que esse povo arranja tanto tempo para ficar preocupado com a vida dos outros. Eu não sei. Eu digo com a vida dos outros porque é dos outros, que está lá do outro lado. Eu usar não vai para tanta coisa, é um lixo só, um negócio só, umas coisas, não, mas não tem nada que edifique. Usa esses relacionamentos para alguma coisa que preste. Deus não permitiu isso por acaso. Você está comigo aqui? Tem que ter um proveito dessas coisas, amém, gente? Agora, quando nós não nos fortalecemos nas Escrituras, a tendência é nos frustrarmos com tudo. Chega o profetão lá, a profetada lá, encomendada, olha, Deus te disse isso, oh, glória, aleluia, que Deus, até não sabe estar com sorte. E o diabo fica olhando assim, ei, e nada de Deus aí, está enganado, espíritos imundos, operando em muita gente, muita carne, muito açougue. Sabe o que é um açougue? Gado vender carne mesmo. Tem crente que vão para esses lugares, se alimentar do que agrada o seu ego. Mas não se levanta um profeta dizendo, olha, deixa essa prostituição aí, larga essa pornografia, homem, sai desse lugar oculto que você está praticando aí. Ei, mulher, cuidado aí, o que você está fazendo com o seu marido. Ei, você jovem, olha os caminhos, fecha essas pernas. Não tem profeta para isso. Só tem profeta, eis que eu te abençoo, olha a chave da tua casa, olha o carro novo, receba! Ah, Deus falou comigo hoje, glória! Vá se converter, mude a sua vida, deixe os seus caminhos errados, busque mais a palavra de Deus, jejue mais, ore mais, sabe esse caminho errado, dessa vida fácil. Aí não é profeta. Profeta para agradar o ego dos outros. Errais e não conhecer as Escrituras. Foi preciso Jesus abrir e explicar para aqueles discípulos. De Moisés, tudo sobre ele. Tem gente que passou a vida inteira dentro da igreja e não conhece as Escrituras. Não conhece nem os livros da Bíblia. Abre aí, irmão! Ei, Amós! Amós? Esse negócio de Amós, que é isso? Nós estamos enganados. Não tem Bíblia, Amós. Eu estou em Apocalipse. Amós não tem, não. Não tem. Não tem para quem não conhece. Está comigo, irmãos? O caminho de Emaús é uma decepção grande para aqueles que não conhecem as Escrituras. Aqueles que se acostumaram com o Evangelho. Aqueles que gostaram da palavra, gostam do louvor. Mas para que se o pacote já está pronto? Você lembra dos fast foods? Passa ali no McDonald's, né? O velho que trabalha em Mac aí. Até viu um negócio aí, uma propagandazinha do brasileiro que para no inglês. Olha, eu sei que falo inglês, mas aquele ali, ele para lá e fala maior. Ele pede lá os negócios, coisa, né? Ele diz, esses americanos não me entendem nada, e sai lá, né? Reclamando americano, o inglês dele é o pior do mundo. Mas compra lá o negócio, consegue comprar. Tem gente que vive assim, comprando, pegando pronto, o sanduíche para alimentar. Uma mensagem gravada,
um hinozinho do tal, o CDzinho não sei de quem, baixa não sei o quê, mas eu te convido a ter um tempo com as Escrituras Sagradas. Eu te convido a fazer da tua semana um cardápio diferente. Eu te convido a vir para a mesa com o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Vem para a mesa com o Senhor. Vem sentar com Ele. Vem meditar na palavra. Tira a visão da televisão. Tira a visão um pouquinho do Facebook. Tira, vai diminuindo, vai vencendo. Vai trocando os valores. Há tempo para tudo. Pode ter o seu tempo para as coisas, para o lazer, para os relacionamentos. Mas deixar o mais importante, jamais. 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 E para concluir, os resultados disso aqui, irmãos, quando essa presença de Deus chega para nos orientar sobre as Escrituras, acontecem três coisas rapidinho. Em primeiro lugar, acontece que há um restabelecimento do ardor pela palavra de Deus. Olha o verso 32. Então eles disseram para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras? Não estava acontecendo um calor, alguma coisa interessante quando ele estava explicando as Escrituras? Porque quando a gente abre o coração para a palavra de Deus, há um renovar do calor de Deus dentro de nós. Oh, glória a Deus! E aí aquilo começa a acender, começou a inquietar, começou a renovar as esperanças, começaram a entender que o caminho não era aquele. Gente, que coisa tremenda quando nós lemos as Escrituras. Eu já li a Bíblia várias vezes, em várias ocasiões, e quando essa semana eu repito o que aconteceu, que essa conversa da Rossana com a Demar sobre o caminho de Emaús, aquilo caiu com uma ficha para mim, eu digo: olha, que mensagem tremenda, o que vai sair por aí? Mas eu já li tanto na minha mocidade, sobre Emaús, sobre essas coisas, que eu digo: Deus tem uma palavra para a gente. E Ele me aqueceu o coração naquela hora, na hora. A segunda coisa é que quando nós lemos e voltamos à presença de Deus conosco, nós temos a retomada da nossa carreira. Nós vamos voltar para o lugar certo. Olha o verso 33. E eles se levantaram logo e voltaram a Jerusalém. Nada de Emaús. O lugar certo é Jerusalém. Lá estavam os 11, estavam os demais discípulos, tudo juntinho, tudo grudadinho, tudo quietinho. Sabe, irmãos, não fica separado, não. Discípulo separado não dá certo. Volta para o lugarzinho da comunhão, tudo juntinho. Vamos lá, vamos para Jerusalém, os discípulos estão lá. E eles foram e estavam todos juntos. Não fica longe, não. Procure um pequeno grupo, vai essa semana para uma reunião, não fica em casa, não fica sozinho. O pastor Ademar publicou hoje, acho que foi pela manhã, a história do pastor que deu um sermão sem palavra, onde pega uma brasinha, tira do fogo e deixa ela ali, aquela brasinha vai se apagando e quase virando cinza, e ele pega ela e bota de novo no fogo e ela volta e se aquece de novo. Os dois discípulos de Emaús disseram: Emaús não, vamos para Jerusalém, lá é o nosso lugar. E última coisa, esse resultado que acontece aqui, é que existe a restauração do vigor do testemunho. Verso 35, eles chegaram lá e deram testemunho. Olha, ele apareceu para nós. Amém, irmãos? Eu quero que Jesus apareça para você. Que é isso, pastor? Eu já tenho ele aqui. Ele apareça de uma forma diferente. Que ele venha arder no nosso coração. Seja uma semana de graça, semana abençoada.
semana de vitória, amém? Andando, seja no trabalho, seja pintando, seja consertando, seja no ministério do Vecchio, seja no delivery, seja o que você estiver fazendo, que o seu coração esteja ardendo na presença do Senhor. Vem a Jerusalém, dá testemunho, eu vi o Senhor, Ele apareceu para mim. Minha vida é nova, minha vida é diferente, eu estou com Cristo. Curva a sua cabeça no instante. Aleluia. Discípulos do caminho de Emaús pediram para o Senhor ficar com eles. Fica, Senhor, que já se faz tarde. Tem meu coração a morar. Quando ele comia, ele partiu o pão, se abriram os olhos daqueles discípulos. Alguém aqui nessa noite, talvez se decepcionou, se frustrou, teve momentos difíceis na sua vida, talvez até deixou a fé algum tempo, alguma hora da vida. Você quer vir hoje para Jerusalém de novo? Você quer que Jesus ande com você? Em vez de você ir para Emaús, você vem para Jerusalém, vem para onde o Senhor vai aparecer aos seus discípulos. Alguém aqui nessa noite que quer vir para Cristo, que quer entregar o seu coração para Ele, que quer aceitá-lo pela fé, que quer dizer hoje, pastor, eu quero andar nessa estrada do discipulado, eu quero que Jesus faça parte da minha história, da minha vida. Eu quero andar com você aqui agora. Alguém que talvez seja afastado, que andou fora, que estava voltando para Emaús, ou que nem chegou em Jerusalém ainda. Mas você quer ter um encontro com Cristo, você quer ter uma experiência com o Senhor. Onde está essa pessoa? Eu queria orar com você hoje. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça seu coração. Alguém aqui? Levanta a sua mão que eu quero saber. Alguém com essa coragem de dizer: hoje é o meu dia, preciso dessa oportunidade. Vamos orar nessa hora. Pai, nós abençoamos esta igreja. Toma diante do Senhor esta congregação, as pessoas que nos escutam através dessa mensagem, onde eles estiverem. Ó Deus, guarda essa vida também, abençoa cada um deles. Se alguns deles ainda não são crentes, não se decidiram pelo Senhor, que ali mesmo, onde eles estiverem, ali mesmo, tomem uma decisão aos pés de Jesus. Guarda os que aqui estão, Senhor. Se ainda essa noite alguém está aqui e precisa vir aos pés do Senhor, dá força a essa pessoa. A tua graça se derrame sobre ela. Que ela possa confessar Jesus publicamente, romper com o passado, dizer não para a história do velho homem, sair da estrada de Emaús para o caminho de volta a Jerusalém. Abençoa essas pessoas, Senhor. Nós oramos pela tua igreja, que também voltemos à tua palavra, e o nosso coração se livre das frustrações, das decepções, das desilusões. Que vivamos hoje, vivamos agora, perspectiva nova, arregaçar as mangas, partir para a luta, trabalho, ação, disposição para a luta. Que o Senhor fortaleça cada uma dessas vidas. Nós oramos e os abençoamos nessa noite. Uma boa semana, uma semana de graça sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.